Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. Patrocínio da REC Alimentos. A REC é uma grande parceira do segmento atacado e varejo, com as marcas Nusete, no azeite e azeitona, Finíssima, com doce de leite, leite em pó, com a Nutrilatina. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber para o Bate-Papo do Baralho o meu amigo Saulo Schwink, proprietário da Via d'Água. Boa noite, Saulo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui contigo, Henrique. Como você diz, do CNPJ para o CPF. Do CNPJ para o CPF. Foi muito bom a gente carregar essas amizades que a gente fez no mundo corporativo, trazer para a vida pessoal. Muito bom. A vida é isso. Eu tenho o prazer de poder falar que você é um dos amigos que o mundo corporativo me deu. E a recíproca é verdadeira. Falando de mundo corporativo, quem é o Saulo empreendedor? Quem é o Saulo hoje? Bom, hoje eu sou proprietário de um grupo de empresas. Nós atuamos no ramo de saneamento, infraestrutura, fornecendo materiais hidráulicos para empresas de saneamento públicas e privadas. Estamos sediados em Joinville, temos 35 funcionários hoje e previsão no faturamento é em torno de 50 milhões de reais esse ano. Que legal, Saulo. E como é que começou a tua carreira? Você falou que você veio do mundo corporativo, hoje você é empreendedor. Como é que você começou aí? Eu comecei lá com meus 17 anos, trabalhar de vendedor, puxar pasta. E eu vendia alarme monitorado. Olha, pensa um negócio fácil de vender. Essa eu não sabia. Um negócio muito legal de vender, porque você chega para o cliente e fala, está aqui o meu serviço. Então, comecei num desafio bem diferente, trabalhando com alarme monitorado, limpeza, segurança. E alguns anos depois eu fui para o varejo. Comecei trabalhando numa distribuidora que estava no fim da sua vida, então assim, a gente só tinha produto classe curva C de consumo, mas foi uma escola muito boa, porque ali eu aprendi a visitar cliente, aprendi que o negócio acontece no chão de loja, e ali minha vida foi... Eu fui de uma distribuidora para outra, cheguei a gerente distrital dentro da distribuidora, e um dia recebi um convite para ir para Balduco, como vendedor de distribuidor. Aí veio a primeira encruzilhada. Bom, eu era gerente na distribuidora, vou voltar e vou entrar de vendedor na indústria. Só como é que foi essa decisão? Eu olhei e falei, 34 anos. Falei, se eu quiser... Eu estava no limite dentro do distribuidor. O próximo passo era dono. Eu não tinha condições na época, então eu estava no limite dentro do distribuidor. E eu falei, se eu não aproveitar agora essa oportunidade de entrar na indústria, eu vou fazer uma experiência. Eu vou para lá. Deixei bem claro na entrevista para o meu chefe na época, o Serginho, o Cadu. Falei, se aí em uns 2 anos eu não tiver um crescimento aqui dentro, eu volto para o meu mundo distribuidor, que eu estava muito bem, obrigado. E graças a um bom trabalho e ao conhecimento já de trabalhar dentro do distribuidor, eu trabalhava do outro lado, eu consegui entregar um número bom e em 1 ano e meio, 2, eu era supervisor de distribuidores em toda a região sul. Eu entrei como vendedor para atender o distribuidor de Curitiba e região, e com 1 ano e meio, 2, eu era o supervisor dos distribuidores na região sul. Ficou quanto tempo na Balduco? Fiquei 4 anos e meio, quase 5. E nessa época, a Balduco tinha uma joint venture com a Hershey. E eu estava lá bem no momento que essa JV acabou, a joint venture acabou, e a Hershey começou a montar a equipe no Brasil. E eu fiz... Eu ia com
com o pessoal da Hershey, eu como balduco, ia com o pessoal da Hershey no distribuidor apresentar a nova equipe. Nisso conheci um amigo em comum nosso, Silvio Baroni. Esteve aqui já. Esteve aqui esses dias. Fiquei com vontade de participar da conversa. E abraço, Silvião. Tinha pergunta para fazer para o Silvio, não? Tinha sim. Eu queria saber se ele tinha planos. Silvão, depois você conta essa história aí. Então, a gente conversou, fez uma amizade ali, fez um network legal, e a gente começou a entender ele precisando de alguém, e começou um namoro ali que foi alguns meses, até que eu cheguei pro meu chefe na Balduco e falei, não sei se dá para mim continuar, não dá, estava trocando gerente regional, meu gerente estava virando diretor, um par que é o Anderson, que é muito amigo meu, estava virando gerente, e ele falou, Saulo, você não quer mais? Eu falei, cara, não quero. Então, não posso ficar com alguém que não está mais no jogo, então... E dali, 90 dias, eu recebi uma proposta do Silvio para ir para a Hershey, e fui para a Hershey como supervisor São Paulo Sul. Com 1 ano e meio, eu assumi a gerência nacional de distribuidores na Hershey. Que legal a história. Sabe que o projeto, quando eu idealizei esse bate-papo do Baralho, é justamente trazer pessoas com história do mundo corporativo, trazer insights, trazer os aprendizados. Como é que foi sair do mundo CLT para ser empreendedor? Como que foi essa jornada? Henrique, é uma decisão muito difícil, né? Foi planejado ou foi inesperado? Foi inesperado. Eu estava trabalhando, eu tinha saído da Hershey, eu estava na Siena Alimentos como gerente lá também, cuidando das grandes contas no Brasil inteiro. Distribuidores, cuidavam dos cash, atacados. E apareceu a oportunidade e eu fiquei com aquilo na cabeça. Agora, não é, não é. Eu e minha esposa pensamos bastante a respeito e chegamos à conclusão, falou assim, é agora ou nunca. Vamos aproveitar. Ela trabalhava numa empresa grande também, falou, vai você, se der certo, daqui a pouco vou eu. Se não der certo, a pé não tá. Então, eu morava em Curitiba na época e hoje a minha empresa é em Joinville, né? Então... O que foi mais difícil, sair ou se adaptar como empreendedor? Se adaptar como empreendedor. Sair foi fácil. A decisão tomada não frio na volta, barriga? Né? O frio na barriga, se adaptar como empreendedor. A hora que você senta na cadeira e fala, agora eu por mim mesmo. É diferente. Você começa a olhar as pessoas à tua volta, ver a tua equipe, teus funcionários. Todo mundo depende de você, das tuas decisões, você tomar a decisão certa ou errada. É difícil. O começo é bem complicado. Você olha para trás, se arrepende ou não? Não. Eu já sabia a resposta, foi só para... Qual é os aprendizados assim, que você trouxe do mundo corporativo para o empreendedorismo? Eu acho que uma coisa muito importante que eu trago é disciplina, né, das coisas a fazer, a seriedade que o mundo corporativo traz, profissionalismo. Eu digo que quando eu cheguei na Via d'Água, um dos primeiros passos que eu tinha que colocar é profissionalizar a gestão e trazer algumas coisas do mundo corporativo para ela sem engessar ela. Nós somos uma empresa com uma estrutura pequena, então eu não posso engessar. E às vezes o mundo corporativo é muito engessado. Você tem muitos degraus para tomada de decisão, muita demora. E eu acho que eu consegui fazer uma mescla da agilidade na tomada de decisão com a seriedade do cumprir procedimentos, a seriedade de você não atropelar processos no empreendedorismo é muito importante.
Quais foram as surpresas que você tomou quando você sentou na cadeira de ser um empreendedor? Quais são as surpresas? Puta, não tinha pensado nisso. Primeiro é pessoas, né? Pessoas, você conta com as pessoas e a primeira bola nas costas que você toma são das pessoas. Então, toma muitas? Bastante. Mas eu olho para trás hoje e falo assim, que bom que aconteceu. Porque eu me livrei de cada tranqueira, né? Mas assim, eu tinha uma equipe montada e falei, bom, eu não preciso mexer com comercial, tá ok. Não preciso mexer com isso. E em 25, 30 dias não tinha mais ninguém do comercial que estava lá quando eu cheguei. A Via d'Água ela já tinha quanto tempo quando você assumiu? Fala um pouquinho da Via d'Água. Fala um pouco da história. A Via d'Água ela foi aberta em 2012 pela minha mãe e pelo marido dela. Minha mãe, aposentada da Federal de Santa Catarina, foi morar em Joinville e resolveram abrir a Via d'Água, ela e o Idolar. E era uma revenda focada em... Começou trabalhando muito com hidrômetro, mas focada na área de material de hidráulico. Não tinha assim, é só isso ou aquilo. E em 2017, infelizmente, o Idolar veio a falecer e a empresa ficou minha mãe e uma das filhas dele tocando o negócio. Só que a empresa era empresa pequena, chegou um momento que financeiramente não estava legal para as duas e eram em 4 sócios, minha mãe e os 3 filhos dele, resolveram que não dava mais. Então, ou minha mãe comprava a parte deles ou eles a da minha mãe. E um dia ela me chamou e falou assim, você não quer comprar a parte deles? Quer vir para cá? Vamos comprar a parte deles? Que ano isso? Aqui, 2019. Só era ali em julho, agosto de 19. E a gente começou a conversar e em outubro, meados de outubro, ali a gente chegou num acordo que foi bom para todas as partes. E acabamos comprando e ali eu tomei a decisão. Falei, bom, agora eu tenho que sair do mundo corporativo e... Só que daí veio um dilema, primeiro dilema. Eu trabalhava numa empresa de panetone, meio da campanha de Natal. E agora? Eu largo eles na mão e vou tocar a minha empresa. Eu falei, não posso fazer isso. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então eu cheguei para eles e falei, eu trabalho com vocês até dia 24 de dezembro. Eu entrego a campanha de Natal e vou. Eu, no final, acabei ficando até dia 31 de dezembro, entreguei a campanha de Natal, foi muito boa, né? E a gente fez um excelente número e dia 6 de janeiro eu me apresentei na Via d'Água. Na Via d'Água. 2020. 2020. É um aninho que foi bacana, foi bem fácil esse ano, né? Você foi pré-pandemia. Eu cheguei lá 50, 60 dias antes da pandemia, 74 dias antes de estourar. E quando entrou a pandemia, você enxergou, eu me arrependi até o último fio de cabelo, ou eu tenho uma grande oportunidade nesse momento que a gente não sabia o que queria acontecer? No dia que foi decretada a pandemia, foi todo mundo embora lá na empresa, era uma quarta-feira. Minha rotina era segunda-feira eu saía de Curitiba, descia a Joinville, quarta noite eu subia para Curitiba, quinta de manhã descia para Joinville, sexta voltava a Curitiba. Quarta-feira eu parei, pensei, olhando as notícias, o governador ameaçando fechar a fronteira com o Paraná. Eu falei, eu subo, daí não consigo descer amanhã, o que eu faço da vida? Liguei para minha esposa e falei, eu não vou subir. Não vou subir, não sei o que vai acontecer. E ali eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu acelerava, ou eu quebrava. Tinha outra alternativa. E aí eu lembrei uma frase que o Máximo Balduco sempre falou, que é na crise que se cresce. E falei, agora eu tenho que acelerar.
tem que acelerar e foi um conjunto, eu brinco assim, que teve coragem, loucura, sorte, mas só tem sorte quem trabalha, né? Então foi um misto de tudo que deu certo. Então em vez de eu me encolher, eu acelerei, não fechei a empresa, respaldado num decreto do governo do estado de Santa Catarina que dizia que as empresas que trabalham na cadeia de abastecimento de água poderiam trabalhar. Então eu peguei aquele decreto, coloquei debaixo do braço e fiquei de portas abertas trabalhando. E realmente o que aconteceu foi que, com mais pessoas ficando em casa, as redes de água e esgoto começaram a colapsar e precisou material para fazer manutenção. Então não parou, a obra de manutenção de água e esgoto não parou. Eu tinha material, porque nessa deu fico, não fico, para, não para. Eu coloquei o que eu pude de pedido nas indústrias. Risco total. Risco total, 100%. Sabia muito bem o que ia acontecer, você estava... Mas nem sabia nem o que eu estava comprando. Peguei mais ou menos, eu falei, bom, a rede de água nas cidades deve ser isso aqui, e meio no escuro. E acertei 80% e em 90 dias o material quadruplicou o valor. Então a gente conseguiu ganhar dinheiro por ter material, ganhar dinheiro por ter comprado, ganhar dinheiro por ter estoque, por estar trabalhando. Aproveitamos a oportunidade. Eu acho que isso é um negócio muito importante, a gente aproveitar a oportunidade, que a oportunidade não vem... mas eu não estava preparado para a pandemia. Eu não estava nem um pouco. Ninguém estava. Então, mas teve na hora ali ou eu encarava de frente ou eu me entregava. Olhando para trás, teve algum aprendizado do mundo corporativo que te ajudou nessa decisão ou foi loucura mesmo? Teve alguns aprendizados de momentos assim de fechamento de mês no mundo corporativo, que às vezes a gente tinha que arriscar tudo para chegar no cliente, tinha que correr alguns riscos. Então eu acho que isso ajudou bastante, mas foi muito também coragem e muita loucura. A Via d'Água nos últimos 5 anos cresceu quanto? Acima de 2 dígitos por ano. Teve ano que a gente cresceu 3 dígitos. A gente cresceu aí no faturamento que faturava em 19 para hoje, por mês umas 40 vezes. Quando você olha para trás, nos teus aprendizados de empresa, o que diferenciam os líderes que você vê no mercado? Eu acho que atitude. E hoje o líder... eu não gosto muito de usar o clichê, o líder é ser carismático, o outro não. Eu acho que o líder, o primeiro ponto, ele tem que entender sua equipe. Tem que saber com quem conhecer o time. Conhecer o time. E por isso até que a gente estava falando, um pouco antes da gente entrar no ar, falando de home office. E a gente falando assim, hoje com home office tem uma dificuldade muito grande para o líder conhecer seu time. Eu acho que conhecer o time para o líder é o principal. Ele sabe cada peça, o que ele pode pedir para um, o que ele pode pedir para o outro, o que ele precisa treinar em um, que não precisa treinar em outro. Não é todo mundo igual. Eu acho que isso é o principal, não tratar todo mundo igual, né? O tratar igual com respeito, tem que tratar todo mundo igual com respeito, mas o tratar igual no dia a dia, tem gente que você tem que pegar pela mão e levar e mostrar o que tem que fazer, e vai fazer bem feito. Tem gente que você fala, olhou, já sei, chefe. Então... Qual que é a tua visão do home office, então? Você entrou nesse tema eu nervoso. particularmente não sou muito favorável, porque eu acho que as empresas estão perdendo cultura. As empresas estão perdendo muito a cultura com o home office, porque não tem mais o convívio, não tem mais a decisão no cafezinho, não tem mais o bate-papo no corredor. Então eu acho que em alguns casos muito de tecnologia, né, ainda funciona muito bem o home office.
Eu acho que hoje, se for para continuar com o home office, tem que ter mais um híbrido, 60 escritório, 40 home office, do que qualquer outra maneira. Eu nunca fui muito... Embora eu trabalhei muitos anos na área comercial, fazia muito home office, mas o meu home office era dentro da loja, dentro do supermercado, dentro da farmácia, da loja de conveniência, no varejo ou no distribuidor, né? Eu acho que a gente perde... a gente perde contato entre as pessoas, né? O líder, eu falo sempre do meu treinamento de liderança, que às vezes a gente perde o pulso, né? Sentir o pulso do teu time. E outra que muitas decisões que hoje eu vejo que tem uma sobrecarga de reuniões, porque tem que ser tudo resolvido em reuniões. E às vezes uma conversa num café, num almoço, no corredor, a gente resolvia... Ou um e-mail bem escrito também resolvia um monte de coisa. Como muitas vezes as pessoas estão longe, né? E é um tema bem nervoso esse aí, né? Eu tenho visto algumas discussões, e eu particularmente eu acho que a gente perde bastante, principalmente você falou nessa parte de cultura. Quais são os maiores acertos e erros que você presenciou na gestão de pessoas e negócios aí quando você esteve no mundo corporativo? Eu acho que acerto... eu presenciei muitos acertos. Eu acho que as empresas desenvolvendo a carreira das pessoas. Acho que isso era um negócio muito legal que a gente tinha tanto na Balduco quanto na Hershey, que foram as duas maiores companhias que eu trabalhei. Né? Muito desenvolver pessoa, aproveitar os potenciais. E erro, tem alguns erros, eu acho que às vezes até de ir muito no que está no papel e não no que está no feeling. Esse currículo é muito bom, ele está dentro, já fez 10 anos de empresa, tem que ser promovido. E às vezes a pessoa não tinha perfil para isso, e acontecia, e acontece e vai continuar acontecendo, porque chegou a vez dele. Ele é o cara da vez para ser o supervisor, para ser o... Eu acho que esse é um erro muito grande na gestão de pessoas. Nem sempre o melhor vendedor vai ser um supervisor bom. Geralmente de mediano para baixo. E às vezes aquele vendedor mediano é um excelente supervisor. Você já foi demitido alguma vez na tua carreira? Já, e é uma... Depende, assim, eu vou dizer que já foi um alívio, como já foi um susto. Então, são dois sentimentos diferentes. Acho que é um aprendizado, né, quando você é demitido, porque de uma hora para outra você está sem chão, não sabe, você perde tua identidade, porque era o Saulo da Balduco. Sobrenome. Era o sobrenome, né? E amanhã não é mais. E como que reage? Por exemplo, alguém que está nos assistindo, que está vivenciando uma situação dessa neste momento. Eu acho que o principal é ergue a cabeça, olha para o que você já realizou, para o que você tem capacidade de realizar e vai à luta, vai para o mercado precisa de gente boa, o mercado está carente, aqui, principalmente aqui no Sul, né, a gente tem uma dificuldade absurda para contratar hoje. Eu vejo nós lá na empresa, às vezes abre vaga, fica 60, 90 dias para conseguir uma pessoa para trabalhar. Então o mercado está muito carente de pessoas boas. Então ergue a cabeça e vai à luta. Eu tenho ouvido esse desafio, essa dificuldade das empresas de achar pessoas. Você acha que a gente vai ter que começar a formar profissionais? Será que a gente não está buscando as pessoas prontas? Eu tenho sempre uma provocação, no meu treinamento de liderança, eu tenho uma provocação que alguém em algum momento deu uma chance para nós. Será que a gente está dando a chance para formar as pessoas, ou as empresas estão muito imediatistas, buscando os profissionais prontos? Eu acho que tem um misto, Henrique. Eu gosto de formar. Eu gosto de formar as pessoas, sempre gostei de formar. Eu ia contratar vendedor, eu procurava o promotor na loja para contratar. Eu sempre tive esse perfil de
de formar, de promover. E lá na empresa hoje a gente busca formar. Poucas pessoas que eu contratei lá na empresa que estavam prontas. Né? Até porque quando você vai formar, você consegue ajudar a moldar o caráter profissional da pessoa. O caráter pessoal já vem com ela, mas o profissional, e eu acho que isso é muito importante nas empresas. Tem algumas empresas que não estão interessadas em formar, elas querem pronto. Então, o cara tem que chegar, colocar a camisa 10, entrar em campo e sem treinar, sem nada. E dá trabalho formar. Dá trabalho, dá muito trabalho. Mas é um dos grandes papéis nossos como líder, é formar pessoas. Eu acho que é um dos principais papéis. E é um dos papéis que as empresas mais pecam. Tanto nas pequenas empresas quanto nas grandes empresas. Ninguém, quando é promovido, quando você virou gerente lá na tua carreira, alguém chegou e falou assim: Henrique, agora você é gerente, agora você tem essas funções aqui. Ninguém chega e fala isso pra gente. Que é um grande erro. Que é um grande erro. Então, isso é uma coisa que eu até comento com o meu pessoal. E até eu promovi a gerente há um tempo agora, uma das pessoas que você treinou, inclusive. Que eu, depois que ele foi, eu falei: cara, agora muda um pouco a tua visão. Meus dois gerentes hoje, meu gerente financeiro e meu gerente comercial e operações, os dois passaram treinamento com você. E os dois se tornaram gerente lá comigo, e os dois eu busquei levar isso de chegar e falar assim: agora a tua postura tem que ser diferente, teu olhar é diferente, porque você subiu mais um nível. E não é só o gerente. Quando você pega lá um assistente e vai virar analista, tem que mudar o patamar de como que você enxerga, como que você trabalha, para que lado que você vai correr numa emergência. Eu não sei se você chegou a assistir, eu tenho um vídeo que eu postei nas minhas mídias sociais, que a minha analogia é o seguinte: quando as empresas promovem alguém, vamos pensar de um vendedor que foi promovido para um cargo de supervisão, né? Mas pode ser para qualquer posição. Ele é um exímio motorista de carro. Ele tem a carteira B, né? Carteira B. Da noite para o dia, ele vai dirigir um caminhão cegonha, que é a carteira E. E as empresas muitas vezes promovem e não dão essa carteira E para o motorista do carro. As regras do trânsito é a mesma, né? Mas muda completamente a carga, as responsabilidades. Ao não ser treinado, né? Muitas vezes tem alguns que desistem no meio do caminho. Talvez você já tenha ouvido assim: puxa vida, eu não nasci para ser supervisor, deixa eu voltar aqui para dirigir meu carro. Dá alguns acidentes no percurso, às vezes perdem pessoas, né? Não conseguem liderar e aí ficam trocando gente. Às vezes não chegam no destino, não chegam com muita dificuldade. E esse, para mim, é um grande desafio. Quando você promove, você contrata, você tem o cuidado de dar a carteira de habilitação correta para a pessoa, ou vai lá e se vira? Eu não vou dizer que eu sempre tive o cuidado. Já aconteceu de eu promover gente e ver que eu pequei. Não é que a pessoa não estava pronta. Eu não deixei ela pronta, não dei as ferramentas para ela, não mostrei o caminho. E teve gente que eu fiz isso, não mostrei o caminho correto, mas no meio do caminho eu ouvi, eu falei: estou pecando com essa pessoa. Preciso resgatar ela. Me trouxe de novo para o meu lado, falou: olha, a gente precisa mudar a postura, você precisa mudar a tua postura profissional, pessoal, para você continuar nesse cargo aqui, a tua cabeça tem que mudar. Pode ser que eu tenha te trazido muito cedo, às vezes você não estava maduro o suficiente profissionalmente, pessoalmente, mas eu acho que é o papel do líder enxergar isso na equipe e ver. Vai ter gente que vai falar assim: cara, não tem salvação para esta função, né? Não tem salvação. Toda pessoa tem uma função que ela vai poder exercer com maestria. A questão é que às vezes a gente pensa que o meu melhor vendedor vai ser o melhor supervisor, e às vezes não é. Você tem que combinar com ele também se ele quer.
Ou às vezes Se não ele capacita pensou- também, né? Eu acho que esse é um... Não, e se é a vontade Se é a também, vontade, né? né? Não só o capacitar, eu acho que é o mais importante, a partir do momento que a pessoa fala, eu quero, eu tenho vontade, eu tenho interesse. Agora, muitas pessoas são promovidas nas empresas forçadamente. E a pessoa aceita, fala, se eu não aceitar, vão me mandar embora. Isso eu vi acontecer várias vezes. Eu tive colegas supervisores. O cara não queria... Não queria, não, o cara não queria. Tem gente que não quer, não tem essa ambição. Para ele tá bom. Tem gente que tá bom e tá certo. Eu não sei quem que tá certo, quem que tá na Eu ia te loucura, perguntar, como é que lida entre a ambição, né, e o comodismo? Como é que a gente separa Eu isso? tinha um vendedor, que era o meu melhor vendedor numa distribuidora que eu trabalhei, e ele falava com todas as letras, falou, Saulo, eu não quero ser supervisor. Não tenho interesse. E era feliz na posição que ele Ele ganhava estava. o dobro que eu. Estava feliz. Estava feliz, estava trabalhando, estava feliz, só que ele tinha perfil, só que ele falava, eu não quero, não quero, eu quero continuar com a minha vida aqui, das 8 às 6, das 8 às 7, vou para casa, fico com a minha família. E eu acho que é o papel da empresa e do líder respeitar essa escolha do Conhecer o funcionário. time, Conhecer o time. Vem lá do começo, que conhecer a gente estava falando antes. e respeitar o time, né, Henrique? Não adianta a gente falar assim, não, agora você vai fazer isso aí. A minha maior preocupação, toda hora que eu converso, que eu estou com um momento a só com algum funcionário, eu pergunto, cara, como é que tá? Mas pode ser o menino que cuida do pátio lá para mim, lá na empresa, o menino do recebimento. Hoje mesmo eu fui visitar um fornecedor, foi o rapaz do recebimento, tá 3 meses com a gente. Falei, daí, como é que tá? Tá legal? Eu sei que tá puxado. A gente tá num momento de crescimento grande, tá puxado para todo mundo. Só que daí ele falou, mas que bom que chega bastante coisa, sai bastante coisa, tem bastante movimento, tem emprego para todo mundo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de estar olhando todas as pessoas. A senhora da limpeza que faz o café para a gente, eu sempre chego para ela, como é que ela tem 70 anos. Olha. Então, lá na empresa eu brinco, nós vamos dos 17 aos 70. Então... Eu tive aqui no podcast 2 semanas atrás, 3 semanas, a Esther Morgan. Não sei se você chegou a assistir o podcast. Ela levantou a bandeira do etarismo, né? De ter as pessoas com mais de 50 nas empresas. Legal saber que você tem do 17 aos 70. Isso vem ao encontro que eu queria te perguntar agora. Qual é a cultura, quando você olha para o futuro da Via d'Água, que cultura você quer deixar, que você quer construir na empresa? Eu acho que o principal ponto que a gente tenta trabalhar, eu e a Patrícia, minha esposa, que somos os diretores hoje da empresa, é respeito com as pessoas. Eu acho que é o principal. Esses dias eu e ela estavam pensando e falando assim, o que a gente quer para a nossa vida? É uma boa pergunta. Não, a gente chegou num ponto assim, a gente está com a empresa bem encaminhada e tal. Qual é o nosso propósito? Eu não gosto da palavra propósito, acho que está muito batido. Tudo virou propósito. Mas a hora que você olha assim para dentro e fala assim, eu gosto da palavra propósito quando você pensa real nela, dentro de você. Eu tenho uma definição de propósito, Saulo. Propósito é o que dá o brilho no olho e que faz a gente sair da cama. Isso é o que te dá o que vai dar o brilho no olho para ti, para ti, para Patrícia, que vai dar o brilho no olho e vai você sair da cama. Assim, eu tenho 2 propósitos hoje. Minhas filhas, a Cecília e a Helena, serem bem formadas como pessoas, né? Eu acho que esse é o principal propósito nosso hoje, dar o melhor bem-estar que a gente puder para as duas. E o segundo propósito hoje temos 35 funcionários na empresa, são 35 famílias que dependem da empresa hoje, se não totalmente, mas uma boa parte da renda da família vem de lá. Então, o nosso propósito é levar o bem-estar para os nossos funcionários,
Eu acho que esse é o maior propósito que nós temos hoje, é o legado que a gente quer deixar, é ter essas pessoas contentes, ter essas pessoas bem tratadas, que é o maior patrimônio que a gente pode ter na empresa hoje, são as pessoas bem tratadas, as pessoas... eu e a Patrícia costumamos falar assim, aqui na Via d'Água a gente busca aplicar tudo que a gente viu de bom nas empresas e tenta não aplicar tudo que a gente viu de ruim, que a gente sofreu. Dando uma peneirada. A gente tenta peneirar. Algumas coisas dá para fazer, algumas coisas não dá. Algumas coisas a lei te obriga a fazer. Por exemplo, eu não gosto de controlar horário. Eu acho que se o funcionário me entregar o trabalho dele, não tem problema ele chegar às 9 e sair às 7. Chega depois, sai depois, ele fez o horário dele ali. Não é nem o horário, ele fez a tarefa dele, ele cumpriu a tarefa do dia, não tem o problema. Só que a lei não deixa eu não fazer isso. Tu não pode fazer? Não posso, sou obrigado a ter cartão ponto. Por mim eu não tinha. Eu cheguei a partir de um número X de funcionários tem que ter, eu não tinha. A hora que bateu o número de funcionários, o pessoal da contabilidade falou, agora você tem que pôr. Mas até então eu não tinha e não queria colocar. Então, eu acho que não é do meu modo de liderança ficar cuidando disso. Por exemplo, todo mundo uma hora vai ter uma festa para ir. Todo mundo uma hora tem um casamento de alguém, tem uma festa. Festa é bom, né? Daí tem chefe que não deixa você viajar, não deixa sair mais cedo. A gente teve chefe que falava, eu preciso fazer um exame. Falava, vai no tal laboratório que atende à noite. Teve disso. Eu tive disso. Então, assim... Se você aprendeu como não faz, está naquela peneira... Esse é o do não faz. De não fazer. Então, é muito mais fácil eu falar para o funcionário, olha, ele joga limpo comigo, né? Ele não vai mentir. Ele não vai vir com atestado, vai para uma festa e vem com atestado. Ele fala, não, eu tenho um casamento para ir em outra cidade, eu preciso sair mais cedo, preciso faltar um dia, posso compensar outra hora. Então a gente tenta levar esse papo bem aberto com a nossa equipe. Teu índice de rotatividade? Baixo, bem baixo. É mais hoje, assim, ajustes. E você acha que esse teu estilo de liderança impacta positivamente para que você tenha uma menor rotatividade? Com certeza. Com certeza. O estilo de liderança da gente valorizar as pessoas, pagar um salário digno. Não pago o que eu gostaria de pagar, porque, felizmente, a condição econômica do país não dá. Mas a gente paga acima do mercado já, nós... temos plano de saúde para todo mundo, é uma coisa que não está na minha... o sindicato, no meu dissídio lá, eu não tenho que ter, na convenção coletiva, eu não tenho que ter plano de saúde, a gente tem, vale alimentação... Tem, além do 13º, tem alguma coisa? Pagamos 14º, 5º, 6º. Eu fiz essa pergunta porque eu sei que você tem essa política lá. Nos últimos 5 anos aí, 14º, 5º e 6º. Poderia ter pago o 17º, não chegamos no número. E todo mundo tem claro quais são os objetivos da Via d'Água. Todo mundo tem muito claro quais são os objetivos. É uma coisa que a gente trabalha muito nisso. A gente está... com um plano de desenvolvimento das pessoas muito grande, assim, esse ano nós vamos fazer 3 avaliações individuais. Então, tem uma agora em maio, tem uma em agosto e uma em novembro. Então, são avaliações de desempenho e não é avaliação para chegar e apontar o dedo para ninguém, é avaliação para chegar e ver, Henrique, onde que você quer chegar? Pego lá o meu funcionário separador de mercadoria e falo, você tem vontade de fazer o quê, cara? Onde que você se vê daqui 2 anos? E daí, em cima disso, a gente vai falar, bom, o fulano lá, ele tem vontade de fazer isso. O que eu preciso fazer para ele chegar lá? O que a empresa pode fazer? O que a gente pode chamar? Ele fala, bom, para isso ele precisa fazer um curso disso aqui. Então, vamos buscar alguma alternativa. Tem muita coisa hoje de treinamento grátis na internet, de qualidade. Mas se não achar,
vamos pagar. Volta e meia nós pagamos. Já mandei 3 funcionários para o teu treinamento de liderança. Mais eu acho já. Eu e a Paty tivemos fazer também. Então, foi uma reciclagem muito boa. Para quem está ouvindo aqui e puder fazer, venha fazer. O dono de empresa, venha também. Não mande só teu funcionário. É muito legal, é muito bom, é um aprendizado, é uma reciclagem legal. E olha que eu contratei o treinamento do Henrique em vários... Eu fiz várias vezes todos os módulos quando eu trabalhava na Hershey e a gente tinha um programa dos distribuidores. E eu vim fazer de novo e foi muito legal. Porque momentos da gente às vezes é diferente, né? Sim, e sempre alguma coisa... o conteúdo do Henrique é o mesmo, mas as pessoas que estão ali não. Então o grupo traz muita coisa diferente, o meu momento é diferente, eu vou enxergar as coisas diferentes. E da minha equipe é a mesma coisa, a gente sempre vai trazer alguma coisa diferente, então é importante esse aprendizado. Esses dias, agora eu estou com a minha funcionária que cuida de faturamento e ela é minha assistente no comércio internacional. A gente falando sobre a reforma tributária. Nós estamos buscando um treinamento de reforma tributária que se aplique ao nosso ramo. Ainda não achamos, mas eu falei para ela, procura, vamos fazer. A hora que você achar um legal, nós vamos... Se eu fosse perguntar, fazer um teste cego, fosse perguntar para a tua equipe, eu de fora, como é que é trabalhar na Via d'Água? O que você gostaria que as pessoas dissessem? Quando eu penso em cultura, eu penso muito nessa pergunta. Eu gostaria que as pessoas falassem que elas se sentem em casa lá e que elas são muito respeitadas como pessoa. Acho que esse é o principal. Que se a pessoa se sente bem e é respeitada como pessoa, ela vai desempenhar a função dela com a melhor desenvoltura, com tranquilidade, com amor ao que está fazendo. Abri aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Saulo, está aberto aqui o chat ao vivo, a gente manda a pergunta para ele aqui. Eu ia te preparado uma pergunta para você, mas você já me respondeu ela, que era qual é o segredo para formar uma equipe com um brilho nos olhos? Numa palavra ou numa frase. Você já falou bastante disso. Cuidado. Genuíno. Cuidar mesmo, cuidar com o coração. Acho que cuidado com amor. Então, quando você cuida da tua equipe com amor, vai ter brilho no olho. Como é que é o teu processo de vendas? Como que a Via d'Água vende? Quem são os clientes? Nós atendemos, a gente brinca assim, tudo que tem enterrado entre a estação de tratamento de água e a tua casa é o que a Via d'Água vende. Então, nós vendemos sistemas de tubulação e conexões para redes de água e esgoto, né? Então, nós vendemos tubos, conexões, nós importamos bastante coisa, nós fabricamos algumas peças para uso em esgoto, redes de esgoto, e nós distribuímos grandes marcas também. Você importa bastante? Hoje eu importo de 5 indústrias da China. Da China? Da China. País... Olha, se o Brasil tivesse um pouquinho da seriedade que tem lá, a gente estava muito melhor. 40 anos atrás, o PIB brasileiro era 25% maior que o da China. Hoje, o da China acho que é 5 vezes maior que o do Brasil. Algo assim ou mais. Você foi lá visitar? Fui e fiquei impressionado. Primeiro que não é o que vendem pra gente. Na China é muito diferente do que o que vendem pra gente. Não é o que a gente vê na TV, trabalho escravo e opressão. É um país que tem seus... o governo tem algumas limitações, mas o povo lá adora. E eu até brinquei com o dono de uma empresa e levei uma invertida.
Que a gente falou, como é que é viver numa ditadura? Ele falou, conte você para mim. Então, dali eu nem continuei mais no assunto, mas assim, o principal legado dessa visita para a China que a gente trouxe é a educação. A educação lá é levada a sério. Um dono de uma indústria perguntou para mim, você tem filhos e tal? Como é que é? Eu falei, minha filha tem 4 horas de aula, aí tarefa. Eu falei, uns 20 minutinhos. Ele olhou para mim e ficou assim, e falou, aqui minha filha vai às 7 da manhã para a escola, sai às 4 da tarde e tem 4 horas de tarefa em casa por dia. E eu chego em casa e estudo 1 hora de inglês com ela. E como é que é a relação comercial? Você me comentou antes de... A relação comercial com a China é bem interessante. Tem 4 estágios. A gente vai conhecer, daí vai começar a namorar, daí noivar e casar. O chinês, ele é muito desconfiado com o brasileiro e o brasileiro com o chinês. Porque um tem medo de ser passado para trás do outro. Mas tanto aqui quanto lá tem as boas empresas e as empresas ruins, como tem no mundo todo. Um negócio muito legal do chinês é que se você está fazendo negócio com uma indústria chinesa e você quer outro produto que ele não tem, ele acha um amigo dele que tem o mesmo padrão de qualidade para te indicar. Então, assim, hoje nós importamos de 5 indústrias, vai fechar a 6ª agora, e a gente já tem algumas que a gente está conhecendo, tem outros que a gente está namorando, outros que está noivando, então a gente está no processo aí de evolução com as indústrias, evolução em volume, evolução em desenvolvimento de produtos, sempre buscando trazer produtos que não são fabricados no Brasil. A gente não foi buscar lá algo que tem aqui. A gente foi buscar alternativas que não tem aqui dentro do mercado e que o mercado precisa. Você que trabalhou no mundo distribuidor, fazendo esse comparativo com conhece, namora, noiva e casa. Como é que você vê? Sei que você está 4, 5 anos fora do mundo da distribuição, mas tem bastante gente do segmento que assiste o nosso podcast. Como é que você enxerga essa relação desse vendedor no nosso mercado brasileiro entre o conhecer, o cuidado, namorar, noivar e casar? Como é que você traça esse paralelo? Eu acho que o vendedor brasileiro, ele no conhecimento, se ele levar um não, ele já desiste. Muito fácil. Principalmente o vendedor de varejo. Eu vou colocar agora que eu estou do outro lado do balcão. Dá para me contar nos dedos os vendedores que me visitam lá. Mas... WhatsApp. E a relação? A relação não existe. Ela é transacional. É transacional. Quando eu preciso, eu mando um WhatsApp pro cara para comprar. Então é você que compra. Eu que compro, não é ele que me vende. Então, assim, eu tenho vendedores que me visitam. Eu tenho a carta 41 do baralho. Eu aceito vender somente... Eu aceito vender somente pelo WhatsApp. Baralho tá aqui, ó. Fica na minha mesa sempre. Todos os meus funcionários têm um baralho e eu incentivo eles a olhar. Direto e reto, se esses caras te visitassem mais, eles venderiam mais para você? Com certeza. Ia criar oportunidade. Eu acho que o principal é criar oportunidade. Ele tem que criar necessidade. É o que a gente estava falando agora há pouco. Antes de criar o Uber, ninguém precisava de Uber. Então, tem muita coisa que às vezes eu posso vender, pode ter a oportunidade. Eu tenho um vendedor que me visita 15, 20 dias, ele vai lá. Em dezembro ele me ofereceu, ele estava com uma campanha na indústria dele lá, me ofereceu um produto que eu nunca tinha vendido. Chegou com uma proposta, fez uma proposta arrojada. A média de venda dele para mim é 15, 20 mil reais por mês. Ele fez uma proposta de 150 e saiu com o pedido. WhatsApp, a chance de sair com esse pedido? Nunca. Fica a dica. Ele não ia me convencer. Fica a dica. Eu acho que o principal é o convencer, o relacionamento. Por que eu comprei dele? Eu confio, eu sei que o cara não vai me abandonar, eu sei que ele não vai me deixar para lá. Então, assim, eu acho que é muito importante. E a pandemia atrapalhou muito isso. Antes da pandemia, os vendedores visitavam mais.
Não sei como é que está no varejo hoje, mas os compradores também não recebem muito mais. Eu também vejo que tem o outro lado, não é só culpa do vendedor, hein? Muito comprador não quer receber, porque hoje eu vou visitar o comprador também. Eu estou do lado do vendedor também. Mas acho que talvez tenha inquietude de não aceitar. No texto dessa carta eu falo, eu aceito vender somente pelo WhatsApp, que eu aceitar... A gente tem que insistir. Você vai insistir, vai bater, quero te fazer uma visita. Mano, vou fazer uma visita. E aí vai. Uma hora o cara fala, vou falar para ele vir aqui, eu quero saber o que esse cara tem para me falar. Né? E quando a gente faz uma visita no cliente, vou pegar hoje, eu estando do outro lado, que antes eu era a indústria que cobrava o distribuidor. Hoje eu sou o distribuidor. Então hoje nós somos a maior revenda Tigre de infraestrutura do Brasil. Olha aqui. E a Tigre me cobra. Eu tenho que apresentar resultado, né? E a gente vai buscar trazer esse resultado, entregar, e eu tenho que visitar cliente. Eu tenho que visitar, eu cobro dos meus vendedores de visitarem. Acho que é importante o vendedor criar relacionamento, porque na hora que o cliente precisa do produto, para quem que ele vai pedir? Para o primeiro que ele lembrar. Se o primeiro que ele lembrar atender e resolver o problema dele, tá tudo certo. Tem uma pergunta aqui. Vários comentários aqui. Rodrigo Salles, Jaqueline. Tem um aqui que eu quero enaltecer, que trabalha na Via d'Água, a Edilei. Edilei trabalha na Via. Edilei, orgulho de trabalhar nessa empresa. E tem uma pergunta: qual é o impacto da IA no teu segmento? Nós estamos começando a trabalhar com a IA agora. Eu estou começando a aplicar a IA, a gente ainda não estou vendo muito resultado. Nós trabalhamos no setor, hoje meu faturamento é 35%, 40% setor público e 60% privado. E a gente está começando a trabalhar com IA para leitura digital de licitação, mas ainda não é algo que está tendo muito resultado, mas eu acredito que é o futuro. É um tsunami que está aí. É um futuro. A gente estava conversando hoje com o meu pessoal de logística, falando sobre IA para fazer inventário. É o futuro. Tá Inventários vai ter que fazer com IA. Que é um futuro não muito longe, né? Não. E não é um futuro. Não é um futuro. Hoje. Já tem empresa fazendo inventário com drone. O drone vai dentro do galpão filmando e o inventário está ali. Então, assim, eu acho que a IA vai ter muito impacto dentro do... Eu uso bastante IA hoje para desenvolver material, meu pessoal de marketing usa alguma coisa para desenvolver material também. Eu acredito que a IA vai ajudar muito ainda. A gente tem que tomar cuidado, porque a IA não resolve, ela é algo ainda, é um robô. Ela vai pregar muita armadilha e muita gente que pegar e mandar fazer um texto na IA e lá no meio vai ter uma receita de bolo. Então, leia pelo menos. Ela vai ajudar. Ela vai ajudar. Eu uso a IA assim, eu crio um texto e peço lá para o ChatGPT, por exemplo, me ajude a reescrever sendo mais incisivo. Isso aí é o básico, assim, o IA é um tsunami nas empresas. Pegando um exemplo, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem que aprender a lidar com ela para ela não nos pregar peças. Muito bom. Eu tenho, no podcast agora, um corte pronto, que é Joga o Chapéu. Joga o Chapéu, patrocínio da REC. A REC é um grande parceiro. Se você não tem os produtos da REC aí no seu estabelecimento ainda, procure o representante. Marca no 7, finíssima. Nutrilatina, uma linha de produtos espetacular, um dos maiores importadores de produtos da Argentina. Inclusive, Saulo, tem aqui para você, a gente ficou batendo papo aqui, você nem provou esse queijo. Esse queijo é o queijo Capa Negra. Esse queijo ele fica lá no processo de maturação por 6 meses e depois aqui na REC no Brasil fica no mínimo mais 3 ou 4. É um queijo maravilhoso, ele orna bem com vinho. Nós estamos aqui tomando... No primeiro podcast que a gente está tomando um vinho, aqui um brinde aqui, Saulo.
Um brinde aqui. Saulo, joga o chapéu. O que as empresas fazem bem? Patrocínio da REC Alimentos. O que as empresas fazem bem, ou deveriam fazer, é tratar bem os funcionários. Que elas fazem bem. Você acha que elas fazem bem ou elas têm oportunidade? Tem oportunidade. Não, eu quero saber primeiro o que elas fazem bem. Depois você vai dizer o que elas não fazem tão bem. Todas fazem bem? Eu acho que não tem nada que todas fazem bem. Mas assim que você acha, pô, isso aqui as empresas, na tua visão, as empresas que você tem relação aí. As empresas que eu tenho relação, tratar bem o cliente. Tratar bem o cliente. O que elas não fazem tão bem que elas têm que ficar atentas? Joga o chapéu. Se você trata bem teu cliente, show de bola. Compreender o mercado. Tem oportunidade para compreender o mercado. Se você não está compreendendo bem o mercado, fique atento ao chapéu que o Saulo jogou aí. Agora, o que os profissionais, o que os vendedores fazem bem? Tirar pedido. Tirar pedido. O que eles não fazem bem, Saulo? O que eles não fazem também? Oi? Atender bem o cliente. Atender bem o cliente. Porque muito vendedor quer vender o que ele quer vender e não o que o cliente precisa comprar. Tem que ter um balanceamento maior disso aí. Muito bom, Saulo. Só para te avisar que faz quase 1 hora que a gente está nesse nosso bate-papo aqui. E eu tenho uns pinga-fogo com você aqui. Um erro que te ensinou muito, Saulo. Preparei uns pega-ratão para você aqui. Confiar nas pessoas erradas. Confiar nas pessoas erradas. Uma venda que você nunca esqueceu. Teve um cliente que eu fiquei visitando 2 anos quando eu era vendedor de varejo. E eu chegava lá e ele falava assim, não adianta você vir aqui, eu não vou te atender. Eu falava, não adianta você não me atender, eu tenho que vir aqui, está no meu roteiro. 2 anos depois eu tirei o pedido. Só pega o microfone mais perto. 2 anos depois eu tirei o pedido e no resto da minha carreira naquele distribuidor se tornou meu maior cliente. Carta da persistência. Um livro que você indicaria, que te transformou, que te ajudou, que te marcou? Não, eu acho que o livro que eu indico para todo mundo é a Bíblia. A Bíblia. Opa. Um valor inegociável. Para mim, honestidade. Um conselho que você daria ao Saulo com 20 anos de idade? Estudo inglês. Mundo corporativo ou empreendedorismo? Empreendedorismo. Corporativo te ajudou? Me ajudou bastante, fez a base, mas hoje empreendedorismo. Frase que te define essa tua jornada. Resiliência. Um momento divisor de águas, eu até já sei quase a resposta. Foi quando eu tomei a decisão de empreender. Um ritual ou um hábito diário? Henrique, acordar cedo e trabalhar. Um conselho para quem pensa em mudar de carreira? Analise bem, coloque os prós e contras na balança e não tenha medo. Você acha que está no momento, vai que às vezes o coração está mandando ir e a gente fica se agarrando na razão e pode ser o teu momento. Um líder inspirador? Que eu tive? Silvio Baroni. Silvio Baroni, já esteve aqui o Silvio Baroni, um grande amigo. Uma mensagem para o pessoal que está assistindo, uma mensagem final, como é que te acha aí nas mídias sociais, a Via d'Água? @Via d'Água, no LinkedIn, Instagram, Facebook. O meu sobrenome é meio complicado, mas é @Saulo Schwink em todas as... só letra esse Saulo Schwink. Saulo SWISH, tá no título do podcast aí do Henrique. Então sigam a gente lá, acompanhem, a gente tem muita novidade no setor de saneamento, quase que diariamente postando alguma novidade, alguma coisa diferente. Muito feliz em acompanhar essa história, parabéns. Orgulho de fazer parte dessa história, parabéns, Saulo, abraço, Henrique, abraço quem mandou um abraço aqui, a Kátia participou do treinamento, parabéns, Saulo, foi muito bom, a Jaqueline, empresa humana enxerga o ser humano antes do profissional, olha, isso aqui assim corrobora com o que você
falou para nós aí. Galera, estamos chegando ao final de mais um podcast do Bate-Papo do Baralho, né? Te convido aí a assinar o canal da TV Balneário Camboriú, assinar o canal do Henrique Machado, ativar as notificações para ajudar que esse projeto ele comece a ganhar corpo. Ele é relativamente novo e a ideia que é justamente trazer essas pessoas profissionais que têm uma história inspiradora e que possa de alguma maneira ajudar em algum momento as pessoas que estiverem assistindo. Saulo, muito obrigado por aceitar o convite, pela disponibilidade de vir aqui participar desse bate-papo do baralho. Obrigado à REC, grande parceiro, grandes marcas. Se você não tem a linha REC ainda no seu estabelecimento, não fique fora, porque é produto de altíssima qualidade. O queijo é muito bom. É maravilhoso. 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 O produto deles, da REC, é espetacular. Então, galera, semana que vem, terça-feira, 21 horas, novamente aqui na TV Balneário Camboriú, com mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.